Olha para esse código aqui por 2 segundos. Você consegue me dizer o que aqueles dois valores true e aquele 1 no final estão fazendo? Nem você, muito menos o desenvolvedor que vai dar manutenção nesse código daqui a 6 meses. Esse é o clássico antipadrão do construtor telescópico. Além de destruir a legibilidade do seu código, ele cria um dos bugs mais problemáticos da programação em Java. Se você inverter duas strings ou dois booleanos, o seu compilador não te avisa nada. O código vai rodar e você vai salvar no banco de dados valores invertidos. Isso é um problema gigantesco em produção. Meu nome é Gabriel Gadelha, sou doutor em Ciência da Computação pela USP, professor da UFES há 16 anos e nos próximos minutos vou te mostrar como eliminar os construtores gigantes usando o padrão Builder na prática. Com isso, nós vamos garantir objetos imutáveis, seguros e autovalidados. Partiu IDE. Mais uma vez, eu trouxe aqui um exemplo maravilhoso implementado por Little Gafanhoto. Olha aqui na tela, esse cenário ele é muito comum. Existe uma entidade usuário que possui alguns dados obrigatórios como nome, e-mail e CPF, e vários outros dados opcionais, como telefone, preferências e flags de notificação. Para lidar com isso sem padrões de projeto, qualquer desenvolvedor ou a maioria dos desenvolvedores cai em duas armadilhas que são bem perigosas. A primeira delas é criar construtores sobrecarregados com grandes combinações de parâmetros. Nós chamamos esses construtores de construtor telescópico. Olha aqui esses dois exemplos aqui de construtores telescópicos, ambos com muitos parâmetros. Mas existe uma outra armadilha que é pior ainda, é criar o construtor vazio e encher a classe de métodos set públicos. Quando você faz isso daqui, olha aqui o tanto de método set público. Você destrói a imutabilidade e permite que o objeto exista em um estado inconsistente, pela metade, e transforma a sua classe em um modelo anêmico. Se você ainda não viu a videoaula sobre modelo anêmico, olhe o card que eu vou deixar aqui e aproveita que é uma aula muito importante. Quem ficar nessa videoaula, já vou te dizer como resolver isso, mantendo o objeto 100% imutável e com leitura fluente. Para isso, meus queridos e minhas queridas, nós utilizaremos o padrão de projeto Builder. Sem mais delongas, vamos refatorar essa classe. O padrão Builder clássico em Java é implementado por meio de uma classe estática interna. E eu costumo seguir 3 passos. O primeiro deles é tornar todos os atributos da classe usuário, essa classe aqui, todos esses atributos eles vão se tornar private final. Isso garante que ninguém altere o estado do objeto após a sua criação. O nosso segundo passo é tornar o construtor principal de usuário privado, recebendo uma instância do nosso builder. Ninguém de fora poderá, por exemplo, usar um new usuário diretamente para criar um objeto. E o terceiro passo é criar a classe pública estática builder, e no construtor do builder nós exigimos apenas os campos obrigatórios, que para esse exemplo são nome, e-mail e CPF. Para os campos opcionais, nós iremos criar métodos expressivos que retornam a própria instância do builder, criando o que chamamos de interface fluente. Para os que quiserem avançar ainda mais, sugiro que utilizem records aqui para o e-mail e CPF, por exemplo, em vez de string para e-mail e string para CPF, do jeito que eu mostrei na outra videoaula que eu também vou deixar aqui no card. Agora, vamos seguir os 3 passos que eu falei para vocês. Vou transformar todos os atributos em final, criar o construtor privado, private, usuário que recebe builder, e para cada atributo do objeto, nós passamos os atributos do builder. Vocês podem fazer isso para todos os atributos. O nosso segundo passo é criar a classe estática builder. Então, vou apagar esses construtores aqui e já criar a classe estática builder. Observem que o construtor do builder vai possuir apenas os atributos que são obrigatórios no meu objeto usuário.
para os outros atributos, eu vou criar métodos complementares. Vejam aqui, criei um método para adicionar o telefone e criei outro método quando eu criar o objeto usuário com notificações. Por fim, o método build, que esse sim cria o usuário a partir do builder que eu acabei de construir. E para terminar esse primeiro passo da implementação, podemos apagar esses métodos aqui, gets e sets. Vou deixar como atividade de fixação para vocês a criação dos métodos que correspondem à inicialização dos atributos endereço, data de nascimento, ativo e nível acesso, para ver se vocês realmente entenderam a ideia do padrão. Agora eu vou abrir aquela minha classe que tem um método main para mostrar para vocês a diferença da instanciação de um objeto sem o padrão e utilizando o padrão builder. Vem comigo, pessoal. Olha aqui a diferença de legibilidade no momento da instanciação do objeto. Olha o que nós tínhamos e olha o que nós temos agora. Eu tenho uma construção de objetos, uma instanciação muito mais simples, e para os parâmetros que pareciam muito subjetivos no primeiro exemplo sem o padrão, agora nós temos uma explicação com telefone, com notificação, e esse aqui, por exemplo, seria o com nível de acesso, que seria o outro método que vocês vão criar em casa. Por fim, eu chamo o build para construir o objeto. Vocês acham que terminou por aqui? Nós ainda podemos ir um pouquinho além. Voltando aqui para a nossa classe usuário, observando o método build, eu vou falar para vocês que ainda existe um detalhe que separa quem apenas decora o padrão de projeto daqueles que aplicam arquitetura de verdade. A diferença é quem sabe responder a seguinte pergunta: onde validamos as regras de integridade? Vejam que aqui nós simplesmente passamos os atributos sem nenhuma validação. Vocês sabem onde essa validação é feita? Ainda está faltando esse detalhe aqui. Nós vamos fazer essa validação aqui no método build. Antes de instanciar o objeto definitivo, nós validamos as invariantes de negócio. Se o e-mail foi válido ou um CPF estiver vazio, a exceção vai ser lançada antes mesmo do objeto nascer. Para isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou criar aqui o método validar invariantes. Esse método vai ser um método privado aqui no meu builder. Aqui eu verifico se foi passado algum nome, por exemplo, adiciono a validação do e-mail, valido o CPF e todos os atributos que vão ser passados para a nossa classe usuário. A grande mágica está aqui. Um objeto nunca pode existir na memória em um estado inválido. O builder não serve apenas para deixar o seu código bonitão, enfeitado. Ele é um guardião da consistência do seu domínio. Nesse momento, eu tenho muita convicção que tem vários de vocês que devem estar pensando: ah, professor, por que eu vou escrever tudo isso se eu uso o Lombok e o Lombok tem a anotação @builder? Ora, pessoal, o Lombok ele é excelente para DTOs, mas você precisa ter muitíssimo cuidado quando você utiliza essa ferramenta para entidades de domínios ricas. Existem dois motivos para ter cuidado com ele. O primeiro motivo é que ele ignora regras de validação por padrão. Quando você usa o @builder, por padrão, ele vai gerar construtores que pulam regras de integridade, a não ser que você customize o método de montagem. E isso é uma coisa obrigatória se você utilizar o Lombok para objetos de domínio. O segundo motivo são os valores default. Se você tem um atributo opcional com algum valor padrão, no nosso caso aqui, imagina que eu tenho o atributo ativo, que é um boolean, e o valor dele é true. Quando você usa o @builder do Lombok, ele vai ignorar essa inicialização e vai assumir o valor desse atributo como false, a menos que você lembre de colocar a anotação @builder.default. Vocês usam essas anotações? Vocês complementam a anotação do Lombok? Se você não está complementando, você continua com problema mesmo usando uma ferramenta que é bacana.
Eu quero que vocês percebam que entender como o padrão funciona na sua raiz, em vez de decorar, é o que vai fazer com que você evite bugs silenciosos em ambientes corporativos reais. E essa é a grande diferença entre o desenvolvedor que está iniciando na carreira para aquele desenvolvedor que já é um sênior, que já tem um nível a mais na carreira. Eliminar construtores monstros e blindar seus objetos com imutabilidade é mais um passo fundamental na sua evolução para o nível sênior em Java. Se este vídeo te ajudou a enxergar além dos tutoriais básicos, comenta aqui embaixo, código fluente. No próximo vídeo dessa trilha, nós vamos estudar a inversão de dependência, o D do Solid. E além disso, vamos mostrar como criar serviços 100% desacoplados antes mesmo de usarmos o Spring Boot. Você não pode perder esse. Até lá!